Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Respeito à Geografia. Eu sou o professor Éder Diego, dando continuidade ao nosso conteúdo a respeito da Guerra Fria, essa aula número 4 em nossa playlist, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, antes de tudo, dê um like, acione a sininha, tá ok? E além do mais, seria importante que você observasse lá no Instagram, onde hoje eu faço um comentário a respeito do vulcão Krakatoa, que entra em erupção no dia de ontem, ficará registrado ali na forma dos slides, onde eu tento trazer o conhecimento geográfico daquela região, dê uma conferida, fica aí a dica, ok? Além disso, eu gostaria de agradecer aos 1000 inscritos que nós chegamos aí nesta semana, muito legal, vamos adiante, tentar levar o conhecimento para todos, para que nós consigamos fazer cada vez mais melhores provas, tá bom? E, claro, não se esqueça, respeita a geografia, dê um like, comente aí se você gosta da bibliografia que eu vou recomendar para você. Vamos lá, beleza? Pessoal, então assim, eu trago aqui o conteúdo fim do mundo bipolar. O mundo bipolar marcado por duas potências e tal. No caso, você tem a União Soviética de um lado, saudosa, segundo alguns, esta que acaba, que perde a Guerra Fria, pelo menos assim se cobra nas provas, e do outro lado, os Estados Unidos, enfim, tá bom? Quando nós saímos do mundo bipolar, existe o que nós podemos dizer aqui, ó, fim do Império Vermelho. Então haveria o fim do Império Vermelho no contexto aqui do fim da Guerra Fria, não é? Então, na aula de agora, eu vou chamar a atenção para um indivíduo importantíssimo no contexto da Guerra Fria. Este homem, não sei se para tanto, mas ganha até um prêmio Nobel, que é o Mikhail Gorbachev. O Mikhail Gorbachev vai governar a União Soviética eu acho que Gorbachev, eu acho que se escreve com E, não tenho certeza, de qualquer maneira, acho que é com E, não é? Então, Mikhail Gorbachev governa de 1985, quando assume o poder, depois do Tcherchenko, governa até o ano de 1991, quando haverá eleições em 1991, na União Soviética, na Rússia já, o fim da União Soviética já estava acontecido, haverá eleições, ele perde as eleições em 1991, quem assume o poder na Rússia neste contexto aqui é um indivíduo chamado Boris Yeltsin. Então, o Boris Yeltsin, que vai governar a Rússia de 1991 até 1999, quando morre, né? Depois de tomar umas cachaças e tal. O Boris Yeltsin governa a Rússia até 99, e desde então, quem governa a Rússia é um indivíduo chamado Vladimir Putin. O Putin é quem está no poder nessa reconstrução da Rússia no pós-Guerra Fria e assim por diante, seguindo aí o governo do Boris Yeltsin. Eu acho que o T é mudo, enfim, de qualquer maneira. Vejam só, a importância do Gorbachev são as medidas políticas que o Gorbachev trouxe para a União Soviética. Uma delas é a tal da perestroika, já vou falar a respeito disso, e o outro importante conteúdo das reformas do Gorbachev é também a glasnost. Tudo bem? Então, a perestroika e a glasnost são duas importantíssimas estruturas de reestruturação e transformação do que era a chamada União Soviética, enfim, tá bom? Mas antes vamos tentar, a partir de um histórico da União Soviética, entender como nós chegamos a isso, tá bom? É claro que para entender o que foi toda a União Soviética no contexto do século XX, nós temos que lembrar daquela que é a mãe das revoluções, 1917, a propósito, se existe um socialismo real, a Rússia é compreendida como sendo a mãe do socialismo, enfim. Em 1917 nós temos o que, minha gente? A Revolução Russa. Se você observar, existe uma literatura interessante, o Paul Johnson, um livro dele interessantíssimo, 600 páginas, chamado Tempos Modernos, um dos livros mais interessantes que eu já li na minha vida. Ele vai discutir ali que se a Guerra Fria é uma disputa entre o socialismo e o capitalismo, nós temos que, a partir de 1917, a Rússia, como pátria-mãe do socialismo,
não é? Tem gente que até chora quando fala disso, enfim, emocionado e tal. Se há disputa entre capitalismo e socialismo, é o que se chama Guerra Fria. Ele discute que a Guerra Fria teria início ali nesse contexto da Revolução Russa, quando a família do czar Alexandre II vai ser deposta, vai ser assassinada pelos bolcheviques, inclusive, em 1917 e tal. A Rússia mergulha numa guerra civil, de um lado o Exército Vermelho, aquele que vai ser fundamental no contexto da Segunda Guerra Mundial, vai ser vitorioso no contexto da Guerra Fria, da Guerra Civil que se instala na Rússia a partir do momento em que nós temos a Revolução chegando ao poder e passando como um rolo compressor em qualquer medida política contrária a eles, ok? Bom, primeiro, quando é derrubado Alexandre II, que seja, nós teremos a ascensão ao poder do Kerensky, que era um Minkiewicz, um governo que, segundo alguns compreendem como social-democrata, não tão revolucionário nas visões dos bolcheviques, que eram mais radicais em termos políticos e econômicos, enfim, ok? Aí, nós vamos ter, então, que em 1917, na chamada Revolução de Outubro, vocês compreendem, sabem do assunto, chega ao poder um indivíduo chamado Vladimir Lenin. Este homem é quem criou, inclusive, em 1922, né, Vladimir Yankov, se não me engano, este é o nome dele, Lenin, este homem que vai criar em 1922 a União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas, ok? Então, a União Socialistas e Soviética, criada em 1922, no fim da União Soviética, o RSS, nós temos que havia 15 países que pertenciam à União Soviética em 1991, certo? Quando cria-se ali a União Soviética em 1922, eram somente 6 países que pertenciam à União Soviética, tá certo isso? Então, significa que no longo do tempo, a União Soviética ela vai se expandindo enquanto zona de influência política. É claro, o grande pilar, a grande centralidade da União Soviética é a Rússia, que é a pátria-mãe do socialismo, conforme disse, tudo bom? Então, os países, a princípio, a Ucrânia, Moldávia, se eu não me engano, Armênia, Azerbaijão, Rússia, estes países compõem a União Soviética inicial lá em 1922. Aqui, em 1991, são 15 países que pertencem à União Soviética: a Estônia, Letônia, Lituânia, a Ucrânia, a Bielorrússia, Moldávia, Armênia, Azerbaijão, bem como os países da Ásia Central, como o Quirguistão, o Tajiquistão, Turcomenistão, falaremos aí em outros momentos, ok? De qualquer maneira, aqui nós temos que o Lenin governa a Rússia de 1917 a 1922, quando morre, por fim. Uma das marcas do Lenin, além de ter criado a União Soviética, é a sua nova política econômica, a tal da NEP, certo? Que, de certa maneira, vai estruturar a União Soviética economicamente, possibilitando com que haja uma pequena liberdade econômica para que entre dinheiro e a revolução continue em andamento, enfim, ok? O Lenin morre em 1924, eu escrevi 22, mas é um erro, é 24. Quando morre Lenin, em 1924, nós temos uma briga imensa interna dentro do Partido Comunista Russo para ver quem ascenderá ao poder. O grande homem que ganha a batalha, a queda de braço ali interna do partido, é um indivíduo chamado Joseph Stalin, o bigode grosso do século XX. O Stalin governa durante um longo momento de 1924, é um longo governo, conforme podemos observar, até o ano de 1955. Então, o Stalin vivencia o início da Guerra Fria, além de ter vivido a Segunda Guerra Mundial. O Stalin, de certa maneira, arquiteta, e poderíamos ainda afirmar que é o Stalin quem faz o desenho do mapa da Europa no pós-Segunda Guerra Mundial, a partir das grandes conferências de reconstrução da Europa no pós-Segunda Guerra. É o caso das conferências de Alta, que vai dividir a Europa em duas, e a partir dali se cria o que nós compreendemos como sendo a tal cortina de ferro. Não é isso?
E, além do mais, o Stalin é o grande arquiteto da expansão da União Soviética para o leste europeu no final da Segunda Guerra Mundial, conforme estou aqui dizendo, e o Stalin vivencia o início da Guerra Fria, pelo menos a literatura clássica cobrada nas provas, o Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, um importante livro do século XX, melhor dizendo, né? Um importante livro no Brasil que trata do século XX é este. A sua leitura mais ligada à esquerda é a predominante nos vestibulares, nas provas como um todo, de concursos militares, enfim, tá bom? Então nós temos aí a cortina de ferro e a importância da cortina de ferro que se dá no governo, aí no contexto do governo Joseph Stalin, que governa, conforme falei, com uma ditadura, com uma mão de ferro bastante considerável, ao ponto de perseguir e matar os discordantes de sua visão de mundo. O grande nome do confronto envolvendo Stalin é um indivíduo chamado Trotsky, este que foi assassinado a mando do Stalin no México, enfim, ok? E caso você não estivesse de acordo com o governo e tal, você era mandado para os gulags, ok? Então, os gulags são as grandes cadeias na Sibéria, onde você trabalhava forçadamente e também era reeducado em tese, ok? Então, os gulags são aí as grandes prisões para quem discordasse do governo de Stalin. Tudo isso vem à tona quando Stalin morre e assume o governo na União Soviética um indivíduo chamado Nikita Khrushchev. O Khrushchev é um dos mais importantes homens do contexto da União Soviética. Não sei se é assim que se escreve, acho que tem um CH agora, Khrushchev. Nikita Khrushchev, que governa de 1955 até o ano de 1964. São longos anos no poder também, né? O que nós percebemos é que desde 1917 até o ano de 1964, a União Soviética vivencia apenas 4 governantes: Kerensky, Lenin, Kerensky que eu não anotei, que seja Stalin e Khrushchev, ok? O grande evento que Khrushchev participa é aquele envolvendo a disputa de mísseis. Já havia uma guerra armamentista, especialmente no contexto dos anos 50, ao longo do governo Stalin, e aqui no contexto do governo Khrushchev nós temos a crise dos mísseis, que é um dos eventos mais marcantes da Guerra Fria. Dê uma olhada na nossa playlist sobre este assunto que a gente comenta estes conteúdos ali, ok? O Khrushchev vai ser tirado do poder, ele é acusado de colocar a economia da União Soviética em ruínas, enfim. O povo tem saudade dos planos quinquenais do Stalin, essa aqui é uma verdade importante. E quem vai assumir o poder é o mão de ferro, linha dura, chamado Leon Brezhnev. Então é o Brezhnev o próximo governante da União Soviética. O Brezhnev, que vai governar de 1964 até 1982, tudo bom? Então você tem aqui um governo bastante longo também, até o ano de 1982, enfim, ok? Aqui para ficar padrão, né, a nossa lousa raiz, certo? Pois bem, o Brezhnev é conhecido a sua posição bastante dura em 1968, quando nós temos a invasão da Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia é um país satélite da União Soviética no leste europeu, e este país, de certa maneira, buscava uma espécie de independência da política oriunda de Moscou, e a consequência foi uma invasão territorial por parte da União Soviética na Tchecoslováquia, a mando do Brezhnev, enfim, ok? Está dentro da lousa, está. Muito bom. O Brezhnev acaba deixando o governo, quem assume é o Yuri Andropov, que governa pouco, inclusive, somente 2 anos. Ele governa aqui de 1982 a 84, um governo mais breve, certo? Nós temos que o Tcherchenko é o próximo governante. Neste momento, nós temos que a União Soviética está em crise econômica desde os anos 70, e o governo aqui
vai vivenciar uma série de crises econômicas, não é? Esse governo de 1985 é um breve governo, e por fim o governo do Gorbachev. O Gorbachev chega ao poder em 1985. O Mikhail Gorbachev aparece aqui como sendo o governo agora da União Soviética, o Gorbachev que governa de 1995, se eu não me engano, até 1991, no caso 85. O Gorbachev vive uma crise econômica na União Soviética, além de viver uma crise econômica, o Gorbachev também vivencia a crise envolvendo a energia nuclear, que foi justamente em 1986, quando houve o rompimento, a destruição, não é, da usina nuclear na Ucrânia, em Chernobyl. Tentaram esconder todo o evento, enfim, mas quando se tem um evento como esse e se tenta esconder, o número de mortes foi muito maior do que deveria, não é? Enfim, é uma crise muito grande. Alguns vão discutir que a União Soviética vai chegar ao fim por conta dessa crise envolvendo a energia nuclear, da crise moral porque passa a União Soviética em diante das pessoas que morreram e por outro lado, o governo esconde aí os dados e minimiza o problema, levando muito mais pessoas à morte, enfim, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, desde o Lenin até o Gorbachev, são 7 líderes. Existe um livro no Brasil interessante chamado 7 Líderes, melhor dizendo, os 7 Chefes, que trata justamente da bibliografia desses homens conduzindo a política interna e externa no contexto como chama? Da Guerra Fria e do século XX, enfim, tá bom? Procurei fazer um histórico bastante sucinto aqui, o que nós dificilmente vamos ver aí nas aulas de geografia e de história política, mas aqui a gente tem como nós podemos dizer, o charme da coisa é o respeito ao conhecimento, não é? Trazendo aí essa bibliografia mais distinta, não é? Eu citei o livro Os 7 Chefes e também acabei citando o livro Tempos Modernos, do Paul Johnson, enfim, ok? E claro, o Hobsbawm, que é um autor conhecidíssimo, lido aí no Brasil como sendo a única verdade sobre os acontecimentos do século XX. Não é verdade, conforme a gente está vendo aqui, ok? Muito bom. Então, olha só, o fim do Império Vermelho ocorre aqui com Gorbachev. O que o Gorbachev, então, faz a partir de então? Caso eu queira tirar um print, o Gorbachev, então, dando continuidade, é aquele governo que leva adiante, conforme disse no início da nossa aula, leva adiante a perestroika. A perestroika se refere ao que se compreende como sendo a reestruturação, tá certo? Então a perestroika nada mais seria do que a reestruturação, tá certo isso? Então você tem aqui, ó, a reestruturação. Essa reestruturação é de caráter econômico. Então nós temos reformas na economia, tá certo? Então existem reformas na economia que foram feitas aqui no contexto da chamada perestroika. Aliás, há um livro chamado Perestroika em português que é autor Mikhail Gorbachev, falando ali dos motivos que levaram à perestroika, que é uma abertura econômica, compreendido como sendo reestruturação, e também não somente essa reestruturação, mas também a abertura econômica, ele trata ali no livro dele, não é? Vale a pena dar uma conferida, quem gosta do assunto, enfim, não é? Quem não gosta continuará sendo narguilheiro para sempre, nós sabemos, não é? Mas vamos aqui ao que importa. Pessoal, é o seguinte, a reestruturação vem com a perestroika, que é uma abertura econômica, ok? Já a glasnost nada mais foi do que uma abertura política. Então a glasnost é nada mais nem menos do que uma abertura política. Aqui a glasnost é compreendida como sendo transparência. A ideia de que haveria transparência
Não sei se está tudo dentro da lousa aí, deixa eu ver. Está, muito bom. Então nós temos aqui a transparência constituindo o que se chama aí de glasnost. Essa transparência é do universo da política. Então nesse contexto aqui nós temos uma abertura política. Haverá agora possibilidade de eleger os governantes, haverá agora possibilidade de discordar, possibilidade de não estar de acordo com os mandos do Partido Comunista da Rússia, enfim, não é? Nós temos então reformas profundas acontecendo aqui por parte do Gorbachev. Então o governo deste homem é marcado pelas reformas, ok? Então nós temos aqui as reformas, tá certo? Essas reformas, a perestroika é uma reforma de ordem econômica, uma reestruturação na economia, e a reforma de transparência no universo da política, abrindo a possibilidade para eleições, não é? Se as eleições na Rússia são tidas como algo não muito claro, não muito transparente, pelo menos não era essa a propositura do Gorbachev, ok? Enfim, tanto é que quando há eleições, aí em 1990, no final da União Soviética, o Gorbachev concorre às eleições com Boris Yeltsin e perde as eleições. O Boris Yeltsin vai governar de 1991 até 1999, conforme disse. E vai morrer, se eu não me engano, ele morre, não sei, não tenho certeza disso, o ano que morre. Mas o que importa é que em 1999, quem ascende ao poder na Rússia é o Vladimir Putin. Aí você conta, até o Gorbachev são 7 governantes. Aí você tem o Boris Yeltsin, que é o 8º governante, depois o Putin, o 9º governante, passando pelo Medvedev ali, o Dmitry, que governa a Rússia durante o interregno do governo Putin. São 10 governos em 100 anos, certo? Então nós temos que a Rússia é governada por homens que não abrem tão facilmente assim mão do poder e assim por diante, ok? Bom, as reformas perestroika econômica e reforma glasnost, reforma política, tudo bom? Então nós temos aqui estes eventos importantes no contexto do fim da União Soviética. E à medida que nós temos o fim da União Soviética, o mundo bipolar sai de cena, entra em cena o que se compreende como sendo o mundo unipolar. Porque a bipolaridade deixa de existir, onde neste mundo bipolar o vencedor da chamada Guerra Fria seria os Estados Unidos, o vencedor. Então nós teríamos que, do ponto de vista econômico, nós temos uma ideia de universo multipolar, só que do ponto de vista militar, nós teríamos aqui o universo unipolar. Este assunto da chamada nova ordem mundial, este assunto, repito, da chamada nova ordem mundial, será abordado aí numa próxima aula, já não mais a respeito da Guerra Fria, mas já dentro do que se compreende globalização a partir dos anos 90, ok? Então o que é importante aqui, a glasnost e a perestroika são reformas feitas pelo Mikhail Gorbachev, e estas reformas dão início ao que se compreende fim do mundo bipolar, início do mundo unipolar, a perspectiva segundo a qual os Estados Unidos teriam sido o grande campeão dessa Guerra Fria, e por fim o início da globalização no que se compreende como sendo a nova ordem mundial. A partir dessa nova ordem mundial nós vamos observar qual que é a posição da Rússia no mundo, qual que é a posição dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão e assim etc, tá bom? Da China. Aliás, a China é algo que merece uma aula imensa aqui no nosso canal. Fala aí, se você quer aula sobre a China, escreve aí embaixo, né? China, Taiwan, Mar do Sul, certo? A importância da China no que se refere a serem a mais importante potência até o ano de 2050, conforme diz o governo de Xi Jinping em 2017, enfim, tá bom? Bom, de qualquer maneira, espero que nós tenhamos compreendido aqui a propositura de fazermos um histórico dos governos da União Soviética e também
compreender o que foi a perestroika glasnost, dando fim à chamada Guerra Fria, o fim do mundo bipolar. No mais é isso, respeitem a geografia, curtam e compartilhem, e é isso aí. Até mais. Tchau, pessoal.